Olá, tudo bem? Vamos filosofar? O tema de nossa aula hoje é em cima da contemporaneidade e a teoria marxista, essa tão polêmica teoria, esse tão polêmico Karl Marx, né? Infelizmente, essa é uma temática que sofre muito por conta da ideologia, e não é à toa. Por quê? Porque Karl Marx vai fazer uma crítica ao modelo social e econômico que nós vivemos, no caso, o capitalismo. Foi possível perceber, então, na aula passada, que o mundo mudou demais, transformou demais. A Revolução Industrial, sem dúvida, ela tem uma transformação tremenda no mundo, né? Ela vai mudar demais a relação entre as pessoas. O capitalismo surge, então, gente, como um grande modelo, como quase um padrão de modelo mundialmente, né? Agora só, esse mundo contemporâneo, ele vai consolidar de vez a ciência. Então a ciência será vista como conhecimento confiável, né? E o sistema capitalista como padrão, né? Como sistema normal, como sistema de organização social bom e perfeito, né? Tá. Essa questão do bom e perfeito, você percebe então que tudo isso é uma herança do positivismo. As ciências serão o quê? Divididas. E eu agora vou tentar entender o mundo através da ciência. E o que vai acontecer com a filosofia, né, gente? A filosofia, ela vai ocupar um papel secundário, né? A filosofia não será mais vista como antigamente, né? Como conhecimento palpável, o conhecimento de alguns, tá? Mas a forma de interpretar o mundo, né? E essa interpretação, gente, ó, não vai ser sucumbida, ela vai se tornar secundária. Você vê, a religião, os mitos vão continuar, mas secundários. Então, oficialmente, o mundo agora só tem uma forma de explicar as coisas através da ciência. Né? Mas olha só, essa filosofia ela vai ficar um pouquinho quietinha, assim, né? A ciência predomina, mas a filosofia vai ser a crítica em cima dessa ciência. Né? E uma das críticas dessa filosofia é dizer o seguinte: será que é ético, é correto a ciência ser assim? Né? A ciência praticar isso, fazer isso? Né? Então, gente, nesse universo, né, contemporâneo, Karl Marx, né, e seu companheiro Engels, eles vão trazer uma crítica a esse modelo, né, capitalista e suas relações, né? Então, gente, a crítica marxista já começa com essa frase de Karl Marx que ela é muito interessante. Olha o que ele fala, ó. Os filósofos se limitaram a interpretar o mundo diretamente. Cabe agora transformá-lo. Ou seja, a filosofia vai ter que ser algo ativa, né? Nesse nosso percurso, o que nós percebemos, né? Que a filosofia, como forma de conhecimento, ela vai tentar entender como é que a gente sabe, como a gente conhece, não é isso? E aí a gente pode limitar esse saber naquelas duas grandes correntes, não é isso? O idealismo, não é isso? E o empirismo. Então, a partir dessas vertentes, a gente vai construir a ciência. Né? Então, olha só, Marx vai fugir um pouquinho disso. O que ele quer então? Ele quer começar a pegar essas ideias de conhecimento e criticar a realidade em que ele vivia. Né? E a nossa realidade. É impossível eu entender o mundo contemporâneo, as nossas bases econômicas e sociais, sem a teoria marxista. Perfeito? Então assim, ó, o marxismo é uma ideia, é um pensamento que ele tem duas partes bem específicas, né? É o que a gente chama de materialismo dialético e o materialismo histórico, né? Gente, muita gente fala assim, Marx é o criador do comunismo, do socialismo. Não. Ele é influenciado por essas ideias e ele faz uma versão dele, não é isso? Mas vamos para o campo da filosofia. Materialismo dialético. Gente, Marx vai ler um grande pensador europeu chamado Hegel, não confundir com o Engels, o companheiro dele, não é isso? E o Hegel dizia o seguinte, ó, a realidade que nós vivemos, tá? Ela vem do quê? Do nosso processo de idealização.
Nós pensamos, as contradições do nosso pensamento, daí o dialética, as contradições do nosso pensamento cria a realidade. Olha, Marx ficou muito entusiasmado com isso, sobre o que, né? As contradições criarem a realidade. Só que o Marx, gente, ele não concordava o seguinte, ó, não são as contradições do nosso pensar, das nossas ideias, não é isso. Para ele era o contrário, são as contradições do mundo aqui fora, desse mundo que Hegel falava que foi idealizado, pensado. Para Marx, não. Esse mundo material é que criou as nossas ideias, não é isso? Então, assim, ó, não é o ser humano que está influenciando, que está criando esse mundo, esse universo. Muito pelo contrário. É as contradições desse mundo, desse universo, que está criando esse mundo. Não é isso? Então, Marx, daí, ó, o termo materialismo, a nossa materialidade, o nosso mundo. Não é isso? As contradições desse nosso mundo é que cria as nossas ideias, os nossos ideais. Né? Gente, portanto, olha só para o Marx. A realidade não é imutável. Tudo está em transformação, tudo está em contradição. Né? Então, gente, ó, as condições da nossa materialidade, do nosso mundo, é que cria a realidade. Não é a nossa vontade, não é a vontade das pessoas, não é a vontade dos indivíduos. Né? E ele fala assim, ó, e essa realidade que está em transformação, ela tem um motorzinho, ela tem algo que faz isso se transformar. É que ele chama de luta de classes, ou seja, ó, o conceito que ele vai criar, classe social. Ele diz que a sociedade capitalista ela é dividida em classes, e basicamente ele fala assim, ó, existem outras classes, mas basicamente duas classes vão surgir, tá? E vão se consolidar nesse capitalismo. Uma classe de proprietários da riqueza, de produção de riqueza, que ele vai chamar de burguesia. E eu tenho uma segunda classe, que ele fala que é a classe que ele chama de explorada, não é isso? É a classe que não é detentora da produção da riqueza, que ele vai chamar de proletariado. Ou simplesmente, como conhecemos, trabalhadores. Não é isso? Então, esses trabalhadores estão em constante conflito com o que, gente? Com seus patrões, a burguesia. E esse conflito, gente, é que faz andar a história humana, né? A segunda parte do pensamento do Marx, ele vai deixar a filosofia de lado e aí ele vai dizer o seguinte, ó, agora eu vou ser científico, eu vou usar a ciência para explicar, tá? Para explicar esse processo de contradição em que burguesia e proletariado se chocam e transformam o mundo. Então ele vai chamar, gente, essa contradição baseado na ciência em materialismo histórico. Materialismo histórico. Então ele fala o seguinte, ó, durante a evolução humana, o ser humano se organizou em estruturas, né, sociais, políticas e econômicos. E aí ele vai fazer uma divisão disso aí. Ele diz o seguinte, ó, o ser humano é assim, ó, ele tem essa infraestrutura, esse modelo que vai caracterizar, tá, toda uma sociedade. Perfeito? Vamos entender de um jeito bem prático, um jeito bem nosso, da nossa vivência. Né? Essa infraestrutura é o sistema econômico-social. O nosso é o capitalismo. E o que é essa superestrutura, ou seja, essa infraestrutura vai fazer o quê? Vai derivar algo. Essa derivação é a superestrutura. Gente, é a nossa cultura, nossas instituições. Então ele diz o seguinte, ó, durante a história da humanidade, o homem ele se organizou de várias formas. E essas formas caminharam para outras formas, elas evoluíram. Então no começo da humanidade ele fala assim, ó, vigorava um sistema chamado primitivo ou simplesmente comunista. Ó, a palavra comunismo vem de comum, comum a todos. Então como era a sociedade daquela época? Né? Não existiam classes sociais. Todos pertenciam a um mesmo grupo social. Toda a produção naquele momento era o quê? Não se concentrava na mão de ninguém. Tá? Era distribuído entre todos. Gente, é um modelo, por exemplo, dos nossos índios mais primitivos. Né? Cada um na tribo tem sua função, mas toda aquela produção pertence ao grupo. E todo mundo é igual. Ali eu não tenho classe alta, média, baixa.
tá? Eu não tenho rico, eu não tenho pobre, não é isso? Então o início da humanidade era esse modelo. Só, gente, tá vendo as contradições do mundo? Na evolução do mundo, o que acontece? Chegou-se ao modelo atual, que é o capitalismo, não é isso? Então assim, ó, ele vai fazer então uma crítica a esse modelo, né? A essa infraestrutura, não é isso? Então olha só, nós vivemos então um mundo capitalista, né? Então a crítica do marxismo basicamente é o quê? É uma crítica ao sistema capitalista. Gente, e não existe sistema capitalista sem a relação, tá? Dentro desse sistema que ele chama a relação entre o quê? Essas duas principais classes, a burguesia e o proletariado. Portanto, elas estão em conflito. E esse conflito, gente, dessas duas classes sociais é que está transformando o mundo, tá? Então ele diz o seguinte, ó, a primeira crítica dele. Gente, não existe uma igualdade entre esse burguês e o proletariado, entre esse patrão e esse empregado, não é isso? O que ele fala? Ó, é constante a exploração desse trabalhador, né? E ele diz o seguinte, ó, esse trabalhador, ele trabalha, mas ele não ganha, tá? Em relação ao que ele produziu. E o que esse trabalhador produziu não pertence a ele, pertence a quem? Ao burguês. E ele vai explicar o seguinte, ó, o burguês, tá? O burguês não está roubando o trabalhador, não. Não é isso que ele está dizendo. Ele diz o seguinte, ó, o burguês, como ele é o dono, ele é o proprietário, né? O que ele faz? Ele pega o trabalhador e diz para ele assim, ó, você quer trabalhar para mim? Né? A pessoa precisa de trabalhar, diz sim. Então eu vou te dar um salário. A pessoa fica, opa, maravilha, vou trabalhar e vou receber. Acabou a escravidão, né? Só que esse salário, gente, não corresponde ao que o trabalhador produziu de fato. Karl Marx vai chamar isso de mais-valia. E como o trabalhador não recebe, tá, o que ele realmente produz, o burguês vai acumular essa riqueza. E esse acúmulo de riqueza ele chama aqui de capital. Então, gente, o ser humano passa a ser escravo desse capital, né? Ou seja, quando eu produzo riqueza, eu preciso produzir riqueza, eu preciso produzir riqueza. Tá vendo? O controle foi embora. Nem o burguês percebe isso. Nem o burguês percebe que ele está acumulando, acumulando, acumulando. E o trabalhador, ele fica o quê, gente? Ó, sem, né? Daí a grande, tá? Você vê, a grande pobreza que há no mundo, né? E às vezes as pessoas não conseguem entender por quê. Você está vendo, a gente, a crítica à realidade, o que ele está fazendo? Tentando entender como funciona esse mundo, né? Só que ele diz o seguinte, ó, esse conflito, essa contradição entre as duas classes, poderá, ele dá a possibilidade, poderá, tá? Chegar um momento em que esse proletariado, esse trabalhador vai tomar consciência dessa exploração e vai se rebelar contra esse burguês, né? Se isso acontecer, o que ele fala? Se isso acontecer, vai surgir uma nova ordem, tá? Uma nova infraestrutura que ele vai chamar de quê? De socialismo ou comunismo. Para ele essas palavras eram iguais. Outros autores vão dar sentido diferente. Então o que acontece? Vai ser um momento em que vai se implantar uma ditadura do proletariado. O que é isso? Marx fala, gente, que na verdade assim, ó, nós vivemos a ditadura da burguesia. A gente segue as regras da burguesia, dessa classe. Com essa possível, né, com essa possibilidade de mudança, né, quando o trabalhador possivelmente poderá ou não assumir o poder, ele vai implantar uma ditadura, tá, do proletariado. O que é isso? Eu vou destruir, tá, as regras do capitalismo e vou recriar novas regras, vou impor outras regras. Essa imposição ele vai chamar então de ditadura do proletariado, que é o inverso da ditadura da burguesia, né? Então, gente, ó, o proletariado, quando assumir o poder, ele vai assumir o Estado, né? Ou seja, o que é o Estado, gente? Essa grande organização política que organiza os territórios, que ela cria a regra, as leis, perfeito? E vai reverter esse Estado para eles, porque para o trabalhador, né? Para o trabalhador,
cabe servir, obedecer esse Estado. E esse Estado é o que o Marx chama de um Estado burguês, não é isso? Então, gente, se essa possibilidade acontecer, então vai se criar o quê? Um Estado socialista ou um Estado capitalista. E como seria esse Estado, gente? Primeiro, acabar com as classes sociais. Não é isso? Segundo, todo meio de produção, todo meio de produzir riqueza agora, ele é coletivo. Não é mais de um grupo social, teoricamente de todos. Aí o Estado comunista, não é isso? Seria o Estado se consolidando. Gente, em termos gerais, o marxismo é essa crítica, né? É essa crítica selada ao capitalismo. E o que supostamente, tá? Cientificamente ele tenta provar, né? Em teses científicas, que existe nessa relação. Né? Gente, essa teoria é extremamente criticada. Por quê? Porque ela mexe com alguém. Porque ela incomoda alguém. Assim como Sócrates incomodou, né, e foi condenado à morte, esse pensamento ele incomoda. Por quê? Porque ele mexe com a quebra de valores. Não é isso? Ele mexe com quem? Com quem domina o sistema capitalista. É por isso, gente, que no nosso mundo contemporâneo há muita disputa de ideias. E, infelizmente, o que predomina? Né? A ideologia. Muita gente fala assim, socialismo, comunismo, marxismo, não, isso aí né? Vem mil e uma críticas. Mas cadê a leitura, entendimento em cima disso? Qual, na verdade, foi o objetivo de Karl Marx? É aquele objetivo do filósofo, gente, ó, mexer, tá? Com a estrutura que está consolidada, não é isso? E isso incomoda, não é isso? O que a ideologia faz? Ela faz que todo mundo tape os seus olhos e não tente entender as coisas como elas são, para eu concordar ou discordar, correto? Gente, valeu, muito obrigado.